Bom dia, caro telespectador. É muito bom poder voltar ao seu lar. É muito bom poder estar sendo recebido por você nesse momento. Nós queríamos partilhar nesta manhã, especialmente um episódio. O episódio da ressurreição de Jesus e o caminho em direção a Emaús junto com 2 discípulos. Logo após a ressurreição de Jesus, muitas notícias começaram a ser dissipadas e passadas aos discípulos, mas nem todos tinham acesso a essas notícias. E 2 desses discípulos iam caminhando em direção a Emaús, saindo de Jerusalém, deixando Jerusalém com seu coração pesaroso, cada um deles, sofrendo enormemente a decepção de ter visto o Mestre crucificado e morto. E aqueles homens caminham e recebem a companhia de mais uma pessoa. E Jesus pergunta àqueles homens por que eles estão tristes. E Jesus, nesta pergunta, tenta recompor com eles a história. E eles olham para aquele homem sem reconhecer e dizem: só tu não sabes o que aconteceu em Jerusalém? O mestre que foi morto. E Jesus pega as escrituras, começando de Moisés, passando pelos profetas, começa a explicar àqueles homens o que havia acontecido, começa a reler a história, interpretar a história a partir da Bíblia. E aqueles homens vão caminhando atentamente, ouvindo as palavras de Jesus, ainda sem reconhecê-lo. Até que chegam à cidade, à aldeia de Emaús, e Jesus faz como quem vai seguir adiante. Aqueles homens insistem que Jesus fique com eles, que pernoite com eles. Afinal de contas, o caminho do deserto era extremamente perigoso. Além do perigo da escuridão, animais, o cansaço deste trajeto de Jerusalém até Emaús. E eles insistem que Jesus fique com eles, e Jesus fica com eles. E ali acontece um dos episódios mais importantes registrados nos evangelhos na pós-ressurreição. É que aqueles homens, ao sentar à mesa, no partir do pão, abrem-se-lhe os olhos e eles reconhecem a Jesus. E naquele exato momento, Jesus desaparece. E o texto diz que imediatamente aqueles homens se levantam e retornam para Jerusalém para contar aquilo que haviam visto. E eles dizem: será que não percebemos que nos ardia o coração quando ele nos abria as escrituras e nos falava da história? Esse episódio é muito interessante, porque nos ensina algumas coisas extremamente importantes. Nós precisamos interpretar a nossa história e a nossa dor a partir das Escrituras. Eu digo normalmente que Deus escreveu um único livro e não foi a Bíblia. Deus escreveu o livro da vida. Esse é o livro que Deus escreveu. Mas nós não conseguimos compreender a vida. Ele então mandou que escrevessem a Bíblia para que nós compreendêssemos a vida. A Bíblia nos interpreta a vida. Isto foi o que aqueles discípulos a caminho de Emaús aprenderam e nos ensinam até hoje. Mas é interessante que mesmo assim, mesmo lendo as Escrituras, mesmo partilhando, interpretando a história a partir da palavra de Deus, eles não reconheciam a Jesus. Eles só reconheceram a Jesus no partir do pão. É na comunhão que Cristo se revela. É na comunhão que nós podemos perceber a imagem de Cristo. Sem a comunhão nós não conseguimos perceber isto.
é o partir do pão que nos abre os olhos para que nós possamos ver o Cristo de Deus. A igreja tem esse espaço de comunhão para cada um de nós. A igreja é exatamente esse espaço onde nós podemos partilhar a vida e, partilhando a vida, perceber Cristo diante de nós. Aqueles homens imediatamente retornam para Jerusalém. E eu fico pensando onde ficou o cansaço da insistência de Jesus em ficar com eles. Onde ficou o perigo da estrada? Será que agora o deserto ficou claro? Mudaram-se as circunstâncias? Será que todos os animais que causavam perigo no caminho do deserto sumiram? Não. A circunstância continuou exatamente a mesma, mas aqueles homens mudaram. Quando nós percebemos o Cristo de Deus, as circunstâncias podem ficar a mesma. As circunstâncias podem continuar da mesma maneira, mas nós mudamos. A nossa mudança diante da circunstância é que faz toda a diferença. O meu desejo é que os seus olhos se abram para que você possa perceber o Cristo de Deus. E mesmo que as circunstâncias no seu entorno não se transformem, não mudem, mas a sua vida será mudada e a sua postura diante destas circunstâncias serão completamente diferentes. A nossa oração é que a comunhão lhe abra os olhos para perceber Cristo na sua vida. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que a tua presença se faz viva, real e eficaz nas nossas vidas, a partir da comunhão que podemos ter com os outros, Senhor. É na partilha da vida que tu te revelas a nós. Pai querido, tu sabes cada coração, tu sabes, Senhor, cada sofrimento de cada um que está do outro lado desta tela, Senhor. Nós queremos te rogar que tu possas estar abrindo os seus olhos para que ele possa se perceber a partir de ti. É a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vem o sol pra dizer que é dia, encher